Céu. Que o Senhor abençoe a tua palavra. Estaremos meditando alguns detalhes deste texto, que talvez você já ouviu várias vezes a exposição desse texto. Ontem mesmo o pastor usou o verso 18 e o verso 19. E muitas vezes trabalhamos essas questões e não entendemos o que engloba todo este assunto. Nós sabemos que o texto de livro de Colossenses é uma carta a uma igreja. E essa igreja, como a nossa, tem vários membros, várias pessoas inseridas neste contexto. E queremos, às vezes, impor alguns membros da igreja, como o título diz aqui, os deveres da família, mas esse contexto é muito mais amplo do que uma mulher ser submissa, do que um homem amar a sua esposa, de um filho obedecer ao seu pai, o servo ser um bom trabalhador e o patrão um bom patrão. Mas por que então que não agimos assim? Por que não cumprimos essas características dadas a esses personagens aqui, que pode ser eu ou você? Porque muitas vezes nós não entendemos o contexto que isso está englobado. Por isso que nós vamos voltar a alguns versículos anteriores que vai dizer sobre isso. Porque quando dizemos para as nossas esposas ser submissa, qual que é a missão da minha esposa? Eu, como marido, eu tenho delegado as funções corretas para minha esposa, ou ela tem assumido todas as funções da minha casa? Porque o homem tem as suas funções, e todas elas são prioritárias para a vida de um homem. A mulher vai auxiliar ao homem. É o homem que tem que decidir. É o homem que tem que tomar a rédea da sua casa. A mulher, ela vai estar submissa a essa missão. Mas a nossa sociedade tem imposto às nossas mulheres trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ainda quando o maridão chegar, a casa está limpa, impecável, e ainda se bobear o pratinho na frente da televisão, no canal que o marido gosta de ver. Não é isso que algumas sociedades têm imposto? É essa a missão que vocês querem, mulheres? Falem agora ou cale-se para sempre. Eu tenho certeza que não é isso. Mas quando aquela renda da esposa entra na nossa finança lá, nos ajuda, não ajuda? E por que muitos não tomam a decisão também de ajudar na missão da esposa? De cuidar do filho, de dar banho no filho? Não, isso é coisa de mulher. Lavar uma vasilha, você pode até quebrar algumas louças, mas não quebra sua mão. Você pode gastar um pouquinho mais de detergente, que não vai dar problema. Eu creio que a sua esposa ficará muito mais feliz em comprar mais um litro de detergente do que ter que lavar as vasilhas. Mas a nossa sociedade nos impõe isso. E ainda queremos das nossas esposas que elas estejam belas, maravilhosas, com a unha feita, depois de lavar a vasilha, limpar a casa, passar pano de chão, lavar a camisa nossa na mão, porque é de algodão, como que é? Dudalina, né? Essas marcas aí, né, Giovanni? Revendedor aí das marcas renomadas aí. Mas por que nós não cumprimos essas partes? São pequenos detalhes. Ainda queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Mas ele vai olhar para o pai, que é passivo, talvez não praticante dessas coisas. Vou querer uma mãe como a minha mãe. Vou querer uma esposa como a minha mãe. Então, muitas vezes ele não vai achar. E a nossa sociedade está colocando as nossas filhas aos 18, aos 20 anos, já com a faculdade, já tem o seu carro, já tem algum dinheirinho na conta do banco, e aí ela vai procurar um marido nessas características. E aí também não vai achar. Então ficamos no dilema. E por que não temos essas situações? E aí vem ainda, para quase todos aqui, a questão de servo. Você quer servir bem ao seu patrão, mas você reclama todo dia do seu salário. Mas você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. E você que é patrão, você não bota um funcionário para trabalhar na sua empresa
para você ficar mais rico. Você está também servindo ao Senhor. E muitas vezes, quando nós somos patrões ou encarregados, ou temos alguém sobre a nossa tutela, nós queremos o melhor dele, mas nós não damos o melhor para ele. O melhor equipamento, a melhor ferramenta, as melhores condições e horários de trabalho, e exigimos deles o melhor. Eu trabalhei por 21 anos numa empresa. Todos aqui conhecem a famosa Grafitusa. E eu tinha dó de algumas irmãs, colegas minhas de trabalho, que saíam 5 horas de casa, da manhã, e chegavam em casa às 7 horas da noite. E ainda tinha que dar conta de todas as coisas do lares. E às vezes por um pequeno salário, 1 ou 2 salários. Às vezes isso é fadigante, isso é estressante. Mas para nós cristãos, por que isso se torna tão enfadonho? Tão difícil cumprir isso? Por isso eu os convido a seguir os princípios que foi dado para a igreja de Colossos. No capítulo 3, no verso 2, a primeira atitude para cumprirmos essas atitudes de uma família cristã é que necessitamos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados e de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Parte dos frutos do Espírito. Se o marido, se a esposa, se o filho estiver revestido com ternos afetos de misericórdia, com bondade, com humildade, de mansidão e longanimidade, a missão da esposa será maravilhosa. A missão do pai será maravilhosa. Os filhos serão agradáveis. Os filhos não se irarão contra os seus pais. Os seus pais também não provocarão a ira dos seus filhos, porque eles estão revestidos dessas características. As suas atitudes são movidas por longanimidade, elas são movidas por mansidão, elas são movidas por bondade. Não sei se você já teve uma atitude quando alguém, somente no nosso trabalho, alguém já chega te cobrando algo e você fala, bom dia, porque a pessoa nem te deu bom dia e já está te cobrando algo. Literalmente você desmonta aquela pessoa. Então, se a pessoa vem com ardo, vem com ira, vem com rancor e você vai com bondade, você está ganhando aquela pessoa. Você está mudando as características daquele ambiente. Você está conduzindo todos a ter uma mesma reflexão que você. Agora, se você chega num ambiente de trabalho ou na família, está todos irados, estão todos revoltados, ninguém tem paz, ninguém tem misericórdia, o clima vai ser, a missão vai ser difícil tanto para o marido como para a esposa e para os filhos. E ele continua, suportai-vos uns aos outros. Esse suportar aqui não é aquele termo que já falamos, eu não suporto fulano, ou eu suporto ele lá e eu cá. Esse suporte é você falar para o seu colaborador de trabalho, para o seu patrão, para a sua esposa, ó, você está com um tom de voz elevado. Aquela amada esposa lá, de vez em quando eu estou pregando, ela faz bem assim, ó, sorria, fale com alegria, fale com amor. Você chega em casa cansado, a sua fisionomia demonstra, às vezes, aquilo que você está passando. Mas se você é orientado, você vai orientando o seu marido na sua missão, fala, amor, você está muito duro com seus filhos. Você está muito encarrancudo. É a missão da esposa. Amor, seja mais gentil, seja mais alegre. E a esposa vice-versa. Minha esposa, você foi muito dura comigo ontem, pega leve comigo. E a missão vai sendo agradável para todos. E vai um suportando o outro. O pastor pregou ontem, o Gustavo está no seu primeiro dia de casamento. Hoje nós estamos tratando em algumas igrejas, meus irmãos, divórcios de casais com 50, 70 anos, falando que não suporta mais viver com a pessoa. Ficou 50 anos casado,
e agora não suporta mais, porque às vezes essas atitudes foram deixadas de lado, foram sendo mitigadas, foram aumentando a ira, aumentando o rancor, aumentando as atitudes contrárias à palavra de Deus. Por isso que ele continua dizendo: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Se eu não perdoar a falha do meu esposo, se eu não perdoar a falha da minha esposa, se eu não perdoar a falha do meu filho, o clima será o mais horrível dentro de um lar. E isso vai causar, às vezes, trauma. A expressão "não se ponha o sol sobre vossa ira" é uma coisa prática. Se você dorme enracudo com a sua esposa, no outro dia, se o café estiver fora do ponto, já é motivo de raiva. Aí você vai para o ponto de ônibus, o ônibus já arrancou, você ficou para trás, e a raiva só vai alimentando. Você chega no trabalho atrasado, aí o patrão já te dá uma pontuada lá: chegou atrasado, está em débito 10 minutos. E aí vai o dia todo transcorrendo na normalidade. Aí você volta para casa, tudo por causa da minha esposa. Viu, você me fez eu ficar com raiva ontem, perdi o ônibus, cheguei atrasado no serviço, me descontaram meu vale-refeição. Tudo por causa de uma ira não resolvida no outro dia. E a esposa também saiu amagoada. Poxa, ele saiu, nem pediu perdão. Ele saiu, vai ver, quando ele chegar eu vou conversar com ele. E aí chega em casa, a mulher também está enracuda, e os filhos só observando. E você está provocando a ira do vosso filho nessas atitudes. Seguindo o texto, ele diz para que isso tenha o quê? O perdão. É necessário perdoar. É necessário conceder o perdão. Porque às vezes a pessoa está tão envergonhada pelo que ela fez, e ela não tem a atitude de pedir o perdão. Ela não consegue. Então é necessário que da minha parte, eu tenho já a misericórdia, eu tenho a bondade, eu sou humilde. Eu vou me humilhar. Minha esposa, você ficou entristecido com o que eu fiz ontem? Eu exagerei, eu falei, me perdoa se eu errei, se eu falhei. A nossa atitude como cristãos é estender o perdão, não é esperar do outro ele pedir perdão. Ele errou e tem que vir aqui, e de joelho ainda. Não é assim. Como cristão, nós devemos conceder ao outro a oportunidade do erro, da falha. Meu irmão, você falhou comigo, você foi muito áspero, você errou nisso, e assim sucessivamente. Essas atitudes nossas vão nos moldando a fazer esta missão uma coisa prazerosa. Seguindo o texto, no verso 14, diz assim, capítulo 3, verso 14: porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ontem o casamento, tudo maravilhoso, quase todos aqui já passaram por essa fase. Ramon e Aline estão chegando ali na fila, Rian está ali, outros. O casamento é maravilhoso, tem o estresse, tem a correria, mas amanhã depois, Geandra e Gustavo vão aprender a viver em dois. Que lá em casa estava tudo arrumadinho, mamãe, a Nina fazia tudo maravilhoso. Se encontrava só domingo, todos dois arrumadinho, bonitinho. Agora eles vão acordar todo dia, um olhando para o outro. Então, por que muitas das vezes nós perdemos o vínculo do amor? Porque ontem o Gustavo declamou, prometo. Cadê a Brenda? A Brenda saiu. A Brenda chorou ontem, igual uma criança. Acho que ela pensando no namorado dela, hein? Hein, Délia? Olha lá, a Nina já está me corrigindo, ó. Chegar em casa vai ter conversa. Então, muitas das vezes a gente acha aquilo ali bonito, legal, e depois por que se perde isso? Por que os finos afetos vai se desvanecendo? Por que vai deixando de ter a bondade, de ter a misericórdia, de ter o perdão? Porque o verso 15 diz assim: seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração. Se eu não tenho a paz de Cristo, como que eu vou ter o amor com o meu próximo? Como que eu vou estender a mão para o outro? Como eu vou perdoar? Como eu vou requisitar o perdão do outro? E ele continua:
porque qual também fosse chamados em um só corpo, sejam agradecidos. Como que nós perdemos a gratidão? Obrigado por você ter me ajudado. Obrigado por você ter me auxiliado. Obrigado por você ter feito isso por mim. Hoje a nossa vida é corrida. É como diz o outro, tchau, obrigado. Lá no WhatsApp, no Facebook, essas coisas. Nós não temos a oportunidade de agradecer as pessoas que fazem um básico por nós. Às vezes uma refeição. A Nina, seja forte, amor. Ela fala assim, né? Estava tão bom, porque ninguém falou nada, ou está tão ruim e ninguém quer falar. Às vezes agradecer o alimento, agradecer pelo afazeres do lar, principalmente para nós homens. A Nina às vezes fala, sua camisa está meio amarrotada, essa camisa está meio surrada. São pequenas coisas. Obrigado, amor, por você ver que a camisa não está adequada. Não é bom cuidar um do outro? E para os filhos a mesma coisa, arrumar o filho. Quando o nosso filho é pequeno, a gente pega, deixa ele um brinquinho para ir para a escola. Depois o menino pega a camisa toda amarrotada e vai para a escola. São pequenas coisas que podemos fazer um pelos outros. E isso vai nos dando o prazer de estar em casa. Vai ter o prazer da mãe cuidar do filho. O marido vai ter o prazer de retornar para o seu lar. Citando também a empresa a qual eu trabalhei, existe somente os homens que trabalham em companhias aqui. Tem homens que não têm prazer de retornar para o lar, porque o seu lar é pesaroso, é tristeza, é rancor, e ele prefere passar horas extras, estendidas, para não retornar para o seu lar, porque ele não tem prazer, ele não tem felicidade, ele não tem alegria no seu lar. Por isso é necessário que cumpramos isso. Porque o autor ao Colossenses diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que é ela que vai nos instruir, aconselhar mutuamente. Aí vem o papel da missão da mulher, do marido, dos filhos. Porque você vai ter sabedoria, haverá na sua casa louvor a Deus, haverá salmos, haverá hinos, haverá cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Será prazeroso viver nesse lar, porque a esposa, ela está sempre cantando, ela está sempre alegre. A meditação de salmos e hinos. Não sei se você já foi num lugar com um som alto, com barulheira, estressa todo mundo. Mas se há uma música prazerosa, há um louvor, há uma singeleza no palavreado, todo mundo tem prazer de ficar ali. Então o filho vai ter prazer de estar com o pai e com a mãe, não procurando os amigos do mundo. O marido e a esposa vai ter prazer de estar sentado em casa, na mesa ou no sofá, descansando, porque isso vai ser agradável. Nosso louvor aqui não é bonito ouvir? O presbítero, domingo passado, pregou. Quando você tem uma boa música, uma boa melodia, tudo flui, tudo é natural. Agora, se o Evandro toca uma nota, o Wendel toca outra, o Rian está tocando um rock ali na bateria, não vai ter harmonia, não vai ter prazer, ninguém vai querer ficar aqui. Agora, se todos estão na mesma sintonia, no mesmo ritmo, no mesmo palavreado, vai ser algo prazeroso. Por isso que o autor diz, e tudo o que fizerdes, seja a palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Esse lema eu sempre carreguei nos meus ambientes de trabalho. Eu não trabalhei para a Grafitusa e não trabalho para a Nofari. Eu trabalho para o Senhor. E tudo que eu fizer, o Senhor está vendo. Porque o dízimo não é para o Senhor. Quando eu vou comer, eu não vou agradecer ao Senhor pelo alimento que eu tenho. Quando eu tenho as minhas coisas na minha casa, e às vezes até quando temos algo de grande valor, a gente agradece a Deus por conquistar uma casa, um carro, uma viagem, uma promoção. Então eu faço tudo para o Senhor. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, como que aquela pessoa é fiel a Deus, como que ela é justa, como que ela é bondosa, como que ela é misericordiosa, olha como que ela é benevolente. E as pessoas vão agradecer a Deus.
Olha o que Deus tem feito na vida daquela pessoa. E isso vai nos dando cada vez mais alegria em servir ao Senhor. Mas para isso é necessário que cumpramos outras atitudes de uma família cristã. No capítulo 4, no verso 2 em diante, diz que para termos essas atitudes e mantê-las sobre a missão de cada um dentro do seu papel na família, é necessário que perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Você tem orado pela sua família? Você tem perseverado na oração para mudar as atitudes de cada um na sua família? Você tem sido fiel ao Senhor? Porque muitas vezes a gente quer que o outro mude, mas eu não tenho perseverado o suficiente. Já entreguei para Deus, agora é responsabilidade de Deus. Não, meu irmão. A perseverança é algo que é uma das pilares da nossa fé. A perseverança dos santos. A santidade tem que ser perseverada até a volta de Cristo. E por que eu não persevero na oração? Por que eu não persevero nessa busca para a mudança do meu lar? Para que todos tenham as mesmas atitudes que eu. Então é necessário que cumpramos isso. Porque no verso 3 ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está falando para aquela igreja: suplique por mim, para me dar a oportunidade de pregar este evangelho que eu estou vivendo, que vocês devem viver. Como que eu vou evangelizar lá em Nova Rosa da Penha, se aqui não tem essas características? Como eu vou falar do mistério da salvação em Cristo Jesus, se isso não é vivido no meu lar, não é vivido na minha casa, não é vivido na minha igreja? Então eu tenho que suplicar: Senhor, mude em mim, me dê atitudes para que eu possa viver dessa forma, para que ao eu fazer, os outros se espelhem em mim e também façam. É necessário que tenhamos esse temor, porque Paulo, ele ao mesmo tempo, ele corrigia as igrejas e pedia para que desse nele a oportunidade de falar do evangelho. E às vezes a gente passa tantos anos, trabalhando em alguma empresa, poxa, Deus nunca deu oportunidade de eu falar. Mas quantas vezes alguém veio pedir uma oração, pedir uma orientação, pedir um conselho, pedir uma orientação sobre uma decisão que ele precisa tomar? Os nossos jovens estão aí preocupados com o dia de amanhã. Estamos passando um período de uma pequena elevação na inflação, mas quem viveu aqui na década de 80 sabe o que é inflação. E eu vou dizer que isso ainda não é inflação, porque naquela época era hiperinflação. E eu mostrei isso lá no serviço para os meus colegas de trabalho. Uma televisão custava R$1.450.000, e no outro dia ela custava 2 milhões, porque aumentava todo dia. O famoso balaio, o daí deve lembrar, você entrava num corredor, no outro corredor já estava aumentando. Se você voltasse lá para comprar, sua mãe falasse assim: pega mais 2 itens daquele, já tinha mudado o preço. E às vezes ficamos preocupados com as coisas desse dia. Estamos preocupados com as ações financeiras, mas e o meu lar, como que está? As atitudes que eu tenho levado a meu filho não ficar desesperançado que começou a casar ontem, a viver uma vida de casado. Se eu implanto nele o desespero, de buscar dinheiro, de trabalhar, como que ele vai cumprir a missão dele como marido? A esposa dele como esposa e, se Deus quiser, como mãe? Porque eu plantei no coração do meu filho o egoísmo. Às vezes eu plantei no meu filho trabalhar demais, conquistar as coisas deste local. Quais as atitudes que eu tenho colocado no meu filho? O desespero ou a esperança no Senhor? Para que ele persevere na oração ou que ele fique desesperado?
Que ele conheça a palavra ou que ele conheça as coisas deste mundo? Eu desejo que tenha os dois. Mas se for em detrimento a um, que ele fique firmado no Senhor. Que mesmo na escassez, que é isso que nós fazemos o nosso voto com a nossa esposa lá, né? Na doença, na enfermidade, porque isso é necessário. Por isso que ele conclui aí no verso 5 dizendo: portai-vos com sabedoria, para os que são de fora, aproveite as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Cumprindo essas características, atento a essas necessidades de cada um, você vai saber cumprir a sua missão de mulher, de mãe, de esposa. Porque o seu marido já cumpriu as dele. Então a sua missão será muito mais fácil, será prazerosa, terá uma alegria. Outra coisa, e vou abrir um parênteses e vou fechá-lo, que muitas vezes nós o espelhamos em alguns casais da igreja, espelhamos em alguns casais que dão palestras, só que cada casal tem a sua particularidade, tem a sua vida, tem a sua personalidade. O meio a qual ele vive, ele não passa pelo que você passa. E muitas vezes nós, maridos, ninguém vai me pegar lá fora não. Às vezes diz assim, viu? O que o Miqueias falou, tem que ser assim. Não é assim. Você tem que fazer uma reflexão. Será que eu estou agindo como a palavra de Deus disse? Não como o Miqueias. Porque só quem vai suportar o Miqueias é a Nina. Olha lá, balançou a cabeça. E a minha mãe, que me suportou até eu casar. É as duas mulheres mais importantes da minha vida. E tem a minha filha. E às vezes nós queremos que todo mundo seja como fulano. E não serão. Então é necessário que você, conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia, sendo instruído, tendo sabedoria, você vai saber lidar com o seu marido. E você, como esposo, saber lidar com a sua esposa. E nós, pais, agora aqui para todos os pais, a pior coisa é você falar para o seu filho, você tem que ser como fulano de tal. Você está matando às vezes o seu filho, está machucando ele. Ele tem as características dele, a personalidade dele, o ritmo dele, a sensibilidade dele. Não compare o seu filho com outro. Ele é seu. E se alguma coisa está falhando nele, 100%, às vezes é sua parte, que foi mal cumprida, mal inserida, mal orientada. Então é necessário que tenhamos sabedoria em falar com os nossos filhos, não os compará-lo com os outros. Viu, fulano passou na faculdade, você não passou. Você só estuda. Quantas vezes nós erramos nisso? E falamos, machucamos os sonhos dos nossos filhos. Às vezes o seu filho quer ser evangelista, missionário. Aí você, não foi para isso que eu paguei faculdade para você. Paguei escola particular. Às vezes o seu filho quer ser designer, ou uma profissão, professor. Isso não dá dinheiro. E às vezes a gente está mitigando os sonhos, as felicidades dos nossos filhos. Por isso que a palavra fala que sabemos responder a cada um. E aí, voltando para o nosso texto, aplicado inicialmente, capítulo 3, verso 18. Diz que nós devemos ter atitudes. A nossa esposa sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Você, marido, tem sido submisso a Cristo? Não precisa levantar a mão e responder.
Você tem passado a madrugada orando pela sua esposa? Você, marido, tem dado a sua vida pela sua esposa? Como o pastor disse ontem, né, você tem que conduzir a sua esposa para o canto da calçada. Hoje tem uns vídeos aí na internet já que mostra, né, aparece um assaltante, dá um tiro, os homens saem correndo, largam o filho, largam a esposa e vai embora. Em vez dele se pôr em frente ao perigo, ele deixa a mulher lá. Se o carro quebrar no meio da rua, a mulher sai, conserta o carro e o marido vai ficar dentro do carro. Não, tem mosquito, tem pernilongo, vão nos assaltar. É isso, irmãos. Parece, alguns estão rindo, mas às vezes é a realidade. Matar um inseto dentro de casa, às vezes tem homem aí que vai chamar o bombeiro. Cadê o Natan? Vai chamar o Natan para tirar o bichinho que está lá. Mas por quê? Os maridos perderam o foco da sua missão. Muitos maridos não têm orado pelas suas esposas. Muitos maridos não têm sido os fiéis adoradores do Senhor. Muitos maridos não têm conhecimento da palavra de Deus para instruir os seus filhos. Por isso que os seus filhos estão irados. Por isso seus filhos estão enraivecidos. Porque o pai perdeu as atitudes de líder do seu lar. Por isso que vocês, mulheres, estão tendo uma missão mais difícil. E aí a submissão virou a missão. Aí a mulher está tendo que ter a missão de educar o filho no caminho do Senhor, de levar para a escola, fazer os deveres, cuidar da casa e ainda, se tiver tempo, ainda trabalhar fora. E aí chega em casa, como diz o outro, uma alma cansada e um corpo exaurido. Então a missão vai ser difícil. Por isso que muitas mulheres não estão querendo cumprir essa missão. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu uso o exemplo, e sempre falei isso para os jovens, toda filha, ela é amada incondicionalmente pelo seu pai. O que leva uma esposa? Você já fez essa pergunta para você, marido? O que levou a sua esposa a escolher você? E não o seu outro colega de época de trabalho, faculdade, bairro. Ela sai de uma casa onde tem um pai, uma mãe, às vezes tem um irmão alto e forte que vai proteger elas, e ela escolhe você, baixinho, pequeno, não tão forte. E ele diz para que amar ela. E ela decide abandonar tudo que ela tem dentro de um lar, de um cuidado de um pai. Às vezes tem um avô ainda que mima as nossas filhas. E aí ele vai e escolhe largar tudo isso para ficar com você. Você já fez essa leitura, essa análise? E Cristo, ele fala isso porque ele mostra isso para nós. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Dar a vida, fazer tudo o necessário para ela. A Nina vai me cobrar tudo que chegar em casa. Aquela massagem do pé quando a sua esposa está cansada, aquela dor nas costas de tanto fazer lá a escova lá do cabelo, estica, lavar vasilha, passar pano. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa eu saio do trabalho, eu volto, as roupas estão tudo na gaveta. Elas já foram para o varal, já passaram, já secaram e voltou. Tem comida na... Tem almoço pronto. Cadê? Minha sogra não está ali. Minha sogra, ela deixa café pronto e até a televisão ligada com ventilador quando eu chego em casa. Se ela está em casa ouvindo lá, ela faz isso com prazer. E ainda às vezes ela acorda de manhã, compra pão e deixa café pronto, às 5h40 da manhã. Isso é prazeroso para ela. E às vezes não valorizamos pequenas coisas.
Sua esposa poderia estar dormindo. A sua sogra, quem não gosta de sogra, como dizer, o problema é de vocês, a minha é louvável. Então, às vezes, são pequenos detalhes, pequenos afetos de misericórdia. A minha mãe, ontem eu cheguei lá em casa, ela estava chegando de umas correrias lá. Você quer café? Tem pão, tem doce, tem queijo, tem isso, tem aquilo. Ela, cansada, estava preparando uma mesa de café. Isso é prazeroso. A missão da mãe não é prazer suprir as necessidades dos filhos, do marido. Mas se eu, marido, não cumprir o meu papel, isso não vai ter prazer para sua esposa. Ela vai fazer isso por obrigação. Ela vai fazer isso porque não tenho mais o que fazer. Por isso que ele continua dizendo: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu sempre ensinei para o Gustavo que tudo na vida depende de alguém. Seu filho pode ser o mais inteligente que for, mas eu falo para ele que quando ele pegou a caneta para escrever, alguém teve que segurar a mão dele. Maria Esther, que foi a professora dele, sentava ele no colo para ensinar ele a escrever. Então a gente sempre vai precisar de alguém. Os nossos filhos, eles vão ter prazer em obedecer ao Pai, porque eles vão ter a gratidão do Senhor. Porque quantas vezes você, mãe, quem é mãe aqui, passou horas e horas cuidando de um filho enfermo, e você quer tirar a dor dele e colocar em você. Giovanni está ali com as cólicas ali. Giovanni não. Como? Pedro. Estou ficando velho, tá? A mente já esquece. Os filhos. O Rafael está reclamando lá do Isaac com as cólicas. E você fica lá cuidando. Então o seu filho vai ter prazer pelo cuidado que você tem, de trazer aquela comidinha gostosa, aquele, como fala, gostosura, um docinho, um chocolate, um bombom para o seu filho. Isso é prazeroso. E ele vai ter alegria em obedecê-lo, porque ele já viu que você, como pai, trata bem a sua esposa cuida bem de você e do seu lar. Então ele vai desejar ser um pai como você e procurar uma esposa como a mãe dele. Ele vai se espelhar nos seus pais, porque ele vai ter prazer em obedecer, e ele vai ser agradável isso diante do Senhor. É a mesma coisa que eu obrigar meus filhos a vir à igreja e eu não vim. Como que ele vai agradar a Deus se ele não vê no pai e na mãe o agradar de servir ao Senhor? Outra questão que é dada aqui: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Às vezes é aquela coisa de ficar ali, como fala, meu pai fala, carcando. É uma expressão de ficar falando toda hora. A sua mãe está me carcando. É que está chamando a atenção e está falando toda hora. Às vezes é necessário a gente dar um freio, esperar o filho respirar. Vai outra aqui. A Nina fala: você cobra demais dos meninos. Você pega muito no pé deles. Você corrige demais. Você trata eles como peão de obra. Você quer eles que andam na linha. Mas às vezes o nosso excesso de zelo está machucando os nossos filhos, está mitigando neles o prazer em servir ao Senhor. Eu tenho um brio maior. O Gustavo, ele tem uma dificuldade de dormir. Ele não é feito para a noite. Ele está me ouvindo. Se não está, seja forte. Mas, por exemplo, eu trabalhava 3, 4 noites direto. Ele não aguenta. E aí eu falo: meu filho, vai para a igreja. Ele não aguenta. Ele não tem o físico que eu tinha, a disposição que eu tinha. E às vezes a gente quer que todos tenham o mesmo ritmo da casa. E às vezes isso vai desanimando os nossos filhos em vir à igreja. A Melissa, ela tem
o horário dela das coisas, de dormir. Então, se passou do horário, ela fica, o semblante dela é de alma cansada. Então, a vigília aqui, para ela, é cansado, porque ela tem um horário de dormir 9 horas. Passou de 10 horas, ela já fica com dificuldade. Então, às vezes, nós precisamos entender isso dos nossos filhos, para que isso não venha os desanimados. Por último, eu acho que é para todos. Todo mundo aqui serve a alguém. Todos servem a alguém. E aí diz aqui: obedecei tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não sei quem trabalha aqui em serviço monitorado. Tem câmera, circuito interno de TV, tem segurança. Se você trabalha para o Senhor, essas câmeras aqui não fazem nenhum efeito. Porque você não tem medo, você não tem receio, você não tem neve, nada a ninguém. Porque você tem prazer de trabalhar, porque você está trabalhando para o Senhor. E tudo que você fizer, não tem nada que esconder. De ficar alguém te vigiando se você cumpre o seu horário de trabalho, se você bate o ponto na hora certa, se você cumpre o seu horário de almoço. Não precisa de GPS no seu carro, não precisa de ponto, posicionamento de onde você está, porque você cumpre tudo conforme o combinado. Não precisa de alguém lhe monitorando. Você trabalha agradando as pessoas. E aí vem as características disso: com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Porque você tem medo de Deus, não de homens. Você não precisa temer o seu encarregado, o seu patrão, o seu chefe, de uma câmera, porque você faz com prazer, porque você teme a Deus. Eu não vou fazer isso porque é errado, eu não vou fazer isso porque é pecado, eu não vou fazer isso porque Deus não agrada. Não é porque você tem medo de alguém superior a você. Você faz com prazer. Não sei quem já trabalhou aqui em caixa, mexer com dinheiro. Às vezes é perigoso você trabalhar com isso. Você lidar com finanças dos outros que não é sua. E às vezes um erro seu de cálculo é um prejuízo enorme para uma empresa. E às vezes você tem que lidar com coisa que não é sua. O patrimônio não é seu, o equipamento não é seu. E você trabalha porque você teme ao Senhor. E para isso é necessário, verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para homens. Então, a esposa, ela vai fazer a missão dela para o Senhor. O marido vai cumprir a missão dele com o Senhor. O filho vai cumprir a função dele ao Senhor. E o patrão, o chefe, o encarregado, o supervisor, ele vai tratar os seus colaboradores como Deus trataria a ele. E cada um cumprindo a sua característica, vai ser prazeroso trabalhar nessa empresa, vai ser louvável estar nesta igreja, nessa família, e cada um dentro do seu papel vai ter felicidade. E por que não fazemos isso? Por que muitas vezes queremos fazer parte da família do outro? Eu queria ter um filho como aquele. Eu queria ter uma esposa como aquela. Eu queria que meu marido fosse como aquele. Mas você tem suplicado? Você tem orado? Você tem alimentado da palavra e ela tem lhe dado sabedoria para tudo que você tem feito ou decidido fazer? Pastor e o conselho muitas vezes trata de casos de casamentos com coisas tão pequenas. Às vezes a decisão de comprar um carro, a decisão da cor do carro, do piso que vai colocar na casa, gera um estresse na família.
algo que era para ser prazeroso, a escolha de um piso, de um revestimento, se torna algo difícil para aquele lar, porque não tem sintonia, o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro necessita, e isso se torna às vezes difícil ser lidado. E muitas vezes essas atitudes, elas vão deixando de lado, e aí aflora a ira, a raiva, o rancor. Aí a missão se torna difícil para qualquer um dos dois, tanto para o marido como para a esposa. E o seu filho está crescendo nesse lar, vendo que as atitudes dessa família não é de uma família cristã, não é de uma família convertida, não é uma família de eleitos, não é uma família de santos, não é uma família de pessoas que são irrepreensíveis. E muitas vezes os filhos não querem casar, porque ele não vê no seu lar um referencial. Principalmente aqui a grande maioria adulta, e os jovens ali, em breve, às vezes seus padrões de fé, seus padrões de referência são fora, às vezes, da própria família. Então é necessário que tenhamos essas atitudes. Concluindo, e eu espero que sejam essas as suas características, porque no capítulo 3, peço aos irmãos que tenham lendo aí, verso 1 a 4. Colossenses capítulo 3. Falando aqui, eu creio, para todos cristãos, eu sei que você já deixou o verso 5 para frente aí, porque já morreu a sua natureza terrena, todos os pecados elencados aí, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a idolatria, tudo isso causa ira a Deus. Então você já foi ressuscitado, você já é uma nova criatura. Então você só precisa resgatar aquilo que se perdeu. Revista da autoridade de Deus, da palavra de Deus. Coloque, crie em você a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a misericórdia. Senhor, não tenho os frutos do Espírito. Habite em mim o Espírito Santo de Deus para que isso me dê condições de cumprir a minha missão como pai, como esposa. Coloque no meu filho o desejo, a esperança que ele tem, que eu tenha também, para que meu filho, ele olhe em mim e tenha alegria de vir à casa do Senhor, que ele não venha desanimado, que ele não venha entristecido, porque, Senhor, eu já fui ressuscitado, eu tenho só buscado as coisas lá do alto, eu não tenho me preocupado com as coisas daqui da terra. E fazendo isso, eu desejo e eu quero que a sua família viva dessa forma. Porque é prazeroso. Eu tenho a gratidão lá na casa do meu pai, quando o meu irmão oferece aqueles banquetes lá para nós. Délia está aqui. Aí chegou Natal, né, Délia? Nós ficamos sem o Sérgio. Aí falou, vocês vão ter que se virar para fazer aquela comida, fazer aquelas coisas gostosas.
Não é prazeroso você chegar num lugar agradável, aquela mesa posta, aquela comida gostosa, tudo arrumado, tudo bonitinho, mas teve um trabalho para aquilo ficar daquele jeito. Então, para mim, como marido, ter uma família com essas características, com essas atitudes, eu tenho que cumprir minha missão. É necessário eu, homem, não acordar de madrugada para trabalhar, mas para orar pela minha esposa. Senhor, coloque na minha esposa o espírito que há em mim. Já pensou? Se a sua esposa tiver o mesmo espírito que você, se você estiver devendo, Senhor, auxilia a minha esposa na minha missão. Senhor, eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, eu trabalho, eu tenho feito isso, eu estou cansado. Senhor, ajude a minha esposa, auxilie ela, dê ela forças, renove as forças dela para que ela possa cuidar do meu filho, da minha casa, do meu lar. Senhor, coloque no meu filho o espírito que há em mim. Você poderia orar assim? Senhor, dê santidade para o meu filho, que é a santidade que eu tenho. É isso que é a submissão da esposa. É porque o marido já fez tudo isso. Os demais só estão cumprindo a sua parte. A esposa, os filhos, os servos e os senhores. Por isso é necessário que revistamos do Espírito Santo de Deus. Se necessário, suplique, clame ao Senhor, mude o coração do meu marido, mude o coração do meu filho, mude o coração da minha esposa, para que eu tenha prazer em servir ao meu marido, que eu tenha prazer de servir aos meus filhos. E para concluir, e agora, se eu aguentar, né? Vamos lá. Gustavo casou ontem, graças a Deus. Você já parou para fazer a conta de quanto que você investiu na vida do seu filho? Falando financeiramente. Para você, mãe, você já calculou quantas vezes você ficou cuidando do seu filho enfermo? Para as mamães duplas aqui, as mamães vós, quantas vezes você já cuidou do seu netinho? Cuidou do seu filho, agora você cuida do seu neto. E a eternidade? Você se preparou para cuidar da eternidade do seu filho? Será que o Gustavo estará lendo a Bíblia doravante? Será que o Gustavo estará levando a família dele aos pés do Senhor? Será que a Geandra cuidará da missão dela como esposa? Então, muitas vezes, nós investimos nos nossos filhos, investimos num casamento, investimos num belo vestido de noiva e do noivo, preocupamos com a decoração do templo, até a gente fica mais bonitinho, né? Gasta aí um perfuminho, uma maquiagem, tudo isso para um instante de fotos. E ontem, lá no final do casamento, você pega toda aquela decoração e literalmente joga no lixo. Mas será que o que você está fazendo com a sua família? Aonde você está investindo? Quais as atitudes que têm sido feitas? Aquelas flores já murcharam. As coisas que não foi para a geladeira, pode estragar de hoje para amanhã. Até o bombom já está acabando, tá? Quem quiser lá em casa tem uma sobrinha lá. Até isso perde o gosto. Até o doce perde o seu sabor com o tempo. Mas se você não cuidar do seu lar, vai perder também o prazer de estar dentro dele. E a missão da esposa será difícil, a missão do marido será triste, e mesmo que ele venha se matando de trabalhar, não vai resolver o problema da sua família. Então é necessário que cumpramos a nossa função,
e as atitudes de uma família cristã, elas estão na palavra de Deus. Orando, com salmos, com hinos e cantos espirituais. Mas para você cantar, para você ler, para você falar, é necessário que você medite. Porque senão será difícil. Vamos orar?